Ó, aula passada a gente começou somente com visualização, tá? Hoje a gente vai começar modelagem. A modelagem, quando a gente pensa num primeiro momento, especialmente vocês que acabaram de vir do SketchUp, pensa em alguma coisa que seja geométrico simples, estampado, chapado em planta baixa, e pensa que depois vai subir em volume, porque no SketchUp só existe essa maneira de trabalhar, né? Você não pode fazer um volume como o arquiteto normalmente pensa e ir trabalhando e moldando. No AutoCAD a coisa é diferente. Você pode começar do volume tridimensional se você quiser, sem um objeto 2D. Mas como normalmente vocês raciocinam de uma concepção de planta, que vai partir de todo um traçado, até que a gente chegue nesse raciocínio que também é interessante para o arquiteto, a gente vai começar com que vocês, inclusive, com um gatilho que vocês já tiveram na disciplina anterior. Então vamos começar partindo de uma primitiva 2D e fazendo um volume. Nesse sentido, se a gente vai começar com esse enfoque, tem dois comandos que são principais para a gente atingir esses objetivos, que são Extrude e Press Pull. Fala, João Pedro. Aqueles trabalhos que você apresentou para a gente na aula passada, que você finalizou no 3D, você fez nessa programação já ou mais avançada? Não, eu fui modelando desse jeito que eu estou ensinando agora para vocês. Foi utilizando esse método aqui. Aí você coloca as texturas. Depois eu jogo textura. Só que para ficar real naquele ponto que você viu, aí eu não vou trabalhar somente com AutoCAD. Aí eu vou trabalhar com mais algumas coisas. Mas tudo começa aqui do jeito que a gente está começando agora. Tá? Voltando, a gente vai então precisar de duas ferramentas básicas para fazer essa passagem de um objeto que está em shape, que está em 2D, para fazer volume, de maneira bem simples como no SketchUp. São eles dois, Extrude, e aqui do ladinho, nesse ícone aqui maior, né, o segundo ícone que tem no painel, o segundo que está aqui logo do lado, menorzinho, o botão, Press Pull. Bom, Press Pull já é velho conhecido de vocês, né, lá do SketchUp. Simples de fazer. Vamos até fazer um teste. Deixa eu até testar aqui como é que tá essas medidas. Tá, ok. Tem um retângulo aí, que na verdade é um quadrado de 4 por 4, e tem uma circunferência aí também de 4 de diâmetro, tá? Só pra gente ter uma noção das alturas que estão aí. Vejam só, Press Pull, ele vai se prestar a atingir uma área interna como se a gente estivesse marcando um hatch. Se eu chegar com o Press Pull aqui e posicionar o mouse no interior desse círculo, desse retângulo, como ele está sendo cruzado por um círculo, ao clicar, ó, ele já vai puxando para fazer um volume da sobra que tem após o encontro com um círculo. Então, digamos que eu quisesse colocar uma altura agora neste volume com 3 metros de altura. Eu digito 3 e dou um Enter. Simples, né? Muito fácil. Se eu quisesse fazer simplesmente esse pedaço que sobrou para cá, já vou fazer diferente. Vou fazer ele com somente 2 metros. Eu ponho o mouse lá na área interna, como se estivesse fazendo um hatch, clico, aí ele já começa a mostrar o volume e vou digitar aqui 2. Enter. Simples, né, gente? Fácilzão? Beleza. Do mesmo jeito que no SketchUp, se eu já fiz um Press Pull e eu quiser subir, adorei esse fininho aí para despertar quem está dormindo, né? Bom para treinar depois, né? Acaba com a inocência de qualquer pessoa, né? Então, bora lá. Só que, digitei 2 aqui, Enter, e ele já fez a altura. Se eu não sair do comando, que após usar, ele não sai, ele continua. Eu posso ou acionar de novo ou continuar. Eu também posso continuar mexendo nas alturas. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, na testinha dele e quiser crescer mais, eu já venho aqui e vou colocar, por exemplo, eu tinha feito 3 mais uma vez, para ficar com 6 de altura. Fácil, né, gente? Coisa que vocês já conhecem do SketchUp, quem vai poder brincar aqui também, ó. Essa face de cálculo ela é maior para aqui para frente. Clico nela, digito, por exemplo, 2. Enter. Facilzão, né? Não é mole? Fala sério. Então, mesma coisa vai acontecer aqui se eu quisesse colocar mais uns 2 metros. Acionei Press Pull, toco aqui nessa testa, ó, vou botar 2, Enter, dupliquei a altura. Então tem agora um volume com 6, outro com 4.
Para quem não estava na aula passada, se quiser observar no ângulo mais fácil ver o volume que vocês estão fazendo, aperta o Shift, pressiona a rodinha do mouse e ó, arrasta a rodinha para você dar o giro no 3D, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Segura o Shift, que é o que está acima do Ctrl, aperta a rodinha e arrasta. Não é girar a rodinha não, é apertar, tá? Aí deu. Só que não é essa a única maneira de você fazer uma edição, uma inclusão. No AutoCAD você consegue fazer de maneira também bem simples e prática outros princípios aí de modelagem. Mas vamos primeiro manter o simples, daqui a pouco eu evoluo para ele. Vamos pegar aqui uma outra possibilidade. Vamos diferenciar agora o que é uma extrusão do que é um volume pelo Presspo. O Extrude, ele pega somente figuras geométricas que sejam fechadas. Que é isso? Está endoidando meu computador. Ele não consegue fazer a extrusão, ou pelo menos não em forma de sólidos, quando a figura já está aberta. Então, por exemplo, se eu tivesse uma figura dessa maneira aqui, ó, primeiramente com o Presspo eu não conseguiria subir o volume, tá? Porque o Presspo precisa de uma área fechada. O Extrude consegue? Consegue. Mas se eu utilizar o Extrude nesse objeto aqui, ele vai fazer uma superfície aberta. Ele não vai virar um sólido, ok? Então, normalmente, a gente não quer fazer esse tipo de coisa porque não dá para fazer algumas manipulações nessas superfícies abertas. Então, a gente tem que tomar o cuidado de fazer aquilo que a gente aprendeu lá no semestre passado, de fechar e depois juntar isso aqui usando Join. Quem se esqueceu, J Enter. Aí a gente poderia, sim, fazer um Extrude lá. Mas como é que funciona Extrude? Extrude não funciona clicando na área interna como Vert. Precisa clicar no contorno do objeto para que ele entenda. Tem que ser fechado para virar um sólido. Selecione, então, primeiro esse retângulo. E vamos procurar aqui, ó, Extrude aqui do lado do box. Ele já começa a subir o volume. Vamos fazer semelhante ao que nós fizemos agora. Responde este aí com 6. Tá? Agora vai selecionar este círculo aqui do lado também. Vamos extrudar ele com 4. Então seleciona, escolhe aqui Extrude. Ele vai perguntar qual altura? Digita 4. Enter. Tanto o Presspo quanto o Extrude, após marcar a área ou o objeto, basta digitar a distância, dar um Enter, que ele vai fazer a aplicação automaticamente. Para que vocês entendam algumas operações mais complicadas, a gente vai fazer mais algumas manipulações, dando origem aí a mais 3 volumes além deste. Então, vocês vão fazer assim, ó. Seleciona estes 2 retângulos que estão aqui para o lado, aciona aqui Extrude e já faz os 2 subirem de uma vez com 6. E seleciona os 2 círculos e faz a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Aciona Extrude e coloca eles também com 4. Massa aí? Perfeito. Agora vamos começar a fazer um plus a essa modelagem que aparece aí. Trabalhar com operações booleanas. Quando a gente começa a tentar variar, pode ser que a gente faça a partir da subtração, da união ou da intersecção de determinados volumes. Então vamos testar as 3 coisas e até fazer algumas... faz o seguinte, como eu vou precisar de mais uma e eu fiz diferente o primeiro volume, eu pedir a vocês para pegar essa daqui final, utilizar Copy, pode fazer o atalho ou pode botar o botão direito, tá? E aí, ó, CO, vou copiar aqui para o lado, faz mais uma, para a gente ter outras possibilidades de teste. Vamos começar a treinar booleanas. Aqui no campo chamado Solids Editing, tem 3 operações básicas booleanas. Aqui, ó, à esquerda do Solids Editing, de cima para baixo, a primeira, Union, subtração, e a última, intersecção. Vamos uma por uma, e tem diferença aí na ordem dos elementos. Vamos primeiro acionar união.
União, gente, é um comando que não tem ordem e não tem... você não precisa se preocupar quem você vai pegar primeiro ou vai pegar depois. Por exemplo, aqui nós temos um cubo e um cilindro. Eles não são objetos só, eles estão separados. Se eu quiser fazer com que eles se unam, eu acionei Union, marco os dois objetos e dou um Enter. Percebam que uma nova aresta que não existe nos outros que a gente não uniu vai aparecer, porque agora nós temos, não é mais uma figura enfiada na outra. Agora nós temos um único volume, ok? Vou repetir para quem não conseguiu acompanhar. Eu acionei União, que está aqui em Solids Editing, selecionei os dois objetos, pode marcar os dois de uma vez assim, e dar um Enter ao final. Pronto, ele já uniu. Basta passar o mouse por cima que vocês vão perceber que já virou uma coisa só. Agora vamos para o próximo. Na sequência, eu vou ter aqui, ó, subtração. Gente, no caso de subtração, a ordem dos tratores altera o viaduto, tá? Então a gente vai ter cuidado com quem pega primeiro e quem pega depois. Então, acionou aí subtração. Vamos fazer dois testes. Vamos primeiro imaginar que a gente quer arrancar do volume deste cilindro a parte que intersecciona com este cubo, para ver o resultado. Então pega, seleciona primeiro o cilindro. Sempre primeiro é o objeto que é o volume que vai ficar. Aí dá um Enter. Agora ele pede, quem vai ser subtraído deste volume primeiro? Eu vou pegar este cubo, seleciono ele e dou um Enter. Notem que do volume do cilindro foi extraído o cubo. Procedimento contrário agora. Aciona em Subtract de novo. Quem vai ficar? O cubo. Qual o volume que eu vou extrair? A parte do cilindro que está conectada a ele. Então, seleciono primeiro o cubo, Enter. Depois o cilindro, Enter de novo. Uma forma bastante interessante, né, que vai sobrar aí. É dessa maneira simples que a gente deriva para coisas mais complexas nas modelagens que vocês vão descobrir com as casas de vocês, tá? Isso aí é o basicão. Agora vamos ver uma outra possibilidade. Intersecção. Intersecção também, a ordem não interfere no resultado final. Então vamos acionar Intersect, que é o terceiro ícone. Pode marcar os dois de uma vez se quiser e dar um Enter. Vai sobrar justamente a intersecção entre os dois volumes. Tudo ok até aí? Vou aproveitar, gente, e engatar numa outra forma de modelagem. Oi? Deu não? Não, mas aí você já tinha impossível interseccionar. Já virou uma coisa só. Arrasta essa lá para a gente ver uma figura. Aí também você já fez, não tem como. Não existe intersecção entre os objetos que você tem aí. Por isso que ele está obedecendo. Tem que voltar na manipulação que você fez. Esse aqui está original. Tem intersecção nele. Marca os dois. E dá um Enter. E dá um Enter agora. Pronto. Desliga esse ciclo de seleção. Esse ciclo aí é para aparecer uma janelinha toda vez que quer selecionar alguém. Bora lá! Agora sobre a modelagem para fazer coisas um pouquinho mais complicadas. Eu sei que vocês são criativos, eu vi os projetos de vocês do semestre passado, eu sei que vocês vão querer ousar em algumas formas, e é super simples fazer isso aqui em AutoCAD. Vamos ver como é que a gente pode fazer algo mais complicado. Essa daqui que já está usada, vamos supor que eu queira fazer algo ainda mais ousado com ele. Por exemplo, essa parede aqui de trás, eu quero fazer ela maior do que as outras. Eu quero uma diagonal cruzando aqui, ó. Então, vai sair uma diagonal daqui para lá. Eu gostaria que fosse 1 metro mais alto. Para a gente fazer isso aí, gente, nós precisamos saber fazer edições dos subobjetos dos sólidos.
Como é que a gente faz isso aí? Simplesmente com a tecla Ctrl. Mas para você conseguir ter consciência total de como fazer estas edições, você primeiro precisa entender o conceito do que são as referências geométricas nos objetos 3D. Isso não tem nada a ver com o AutoCAD, tem a ver com geometria espacial que vocês devem ter tido lá, nem sei qual disciplina. Ou cara de reprovação que ela fez para mim. Não foi nem filme minha cara. Bom, mas deveriam, se não, vamos agora retomar esse conceito. 3 subobjetos principais que a gente pode ler em AutoCAD: vértice, aresta, face. O que é vértice? Primeiro vamos ver o que é a face. É a superfície que tem em cada lateral da forma do objeto. Aqui em cima é uma face, nessa lateral é outra face. Aresta é toda a quina de encontro entre duas faces. Aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta. Certo? Vértice é o encontro entre 3 faces, normalmente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem um vértice. É a quina, tá? É a quina do encontro entre as arestas, na verdade. Se a aresta é o encontro das faces, o vértice é o encontro das arestas. Deu? Tranquilo, né? É diferente fazer manipulação de subobjeto de cada um dos 3 e tem que saber aonde clicar para que cada um dos 3 seja aceito. Então vamos primeiro, face, que é o mais fácil. Para fazer a manipulação do subobjeto, a gente, primeiro de tudo, segura a tecla Ctrl. Quando você segura a tecla Ctrl, ao passar perto dos subobjetos, eles piscam. De você está piscando? Então liga na tomada. Mentira. Gente, eu acho que é porque a versão minha é diferente da de vocês. Talvez a maneira do piscar pode ser um pouco diferente. Então, só segura o Ctrl, aproxima da face e vai clicar como se estivesse rasurando no meio dela. A minha piscou, né? Não sei como é que está de vocês. Mas, clica. Ela marcou, agora essa ela piscou, né? Então, nas versões antigas ela só pisca depois que clica. Agora ficou fácil. Tem os marcados sobre a face. Se eu quiser crescer para frente, para cima, para um lado, para o outro, basta eu clicar no eixo que me interessa. No caso aqui eu quero no verdinho, que é Y. Clico nele, puxo na direção que eu quero crescer. Vamos supor que eu quero aumentar 2 metros. Dito 2, Enter. Deformei pela face. Deu? Vamos fazer mais um teste. Aqui eu quero a face de cima. Então eu seguro o Ctrl, clico no topo da face e apareceu XYZ. Gente, apertando, XYZ só apareceu quando o método de visualização for tridimensional. Se você tiver 2 frame, não aparece XYZ, tá? Fiquem atentos a isso. Então, nesse caso eu quero crescer em Z, na vertical. Clico no fio que está apontando para cima, no casozinho. Puxo para cima, vou acrescentar 1 metro. Enter. Fácil, né? Agora, aqui eu tinha comentado agora há pouco. Eu quero esta anterior para fazer uma parede inclinada. Então, eu vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui nessa que me traz, no caso aqui que é a versão 2017, piscou. Apareceu a aresta marcada, né? Eu quero em Z, então eu vou clicar aqui no Zzinho, puxar para cima e digitar 1, Enter. Inclinado? Aproveita, aqui eu fiz inclinar a cobertura, mas eu quero inclinar a pintada. Então, clica no X, que é o vermelhinho, puxa para trás, eu quero 2 metros, digita 2, Enter. Eu falei para vocês que o AutoCAD era péssimo, difícil e complicado, não foi? Confessem para mim. Não? Porque normalmente o pessoal, quando chega nesse momento da disciplina nas outras turmas, a todo mundo fala, poxa, mas eu achei que era super complicado. Vocês acharam? Sério? Presta atenção aqui. Então, faltou uma que a gente não experimentou ainda. A aresta
gente, agora vai depender muito também da sua precisão no clique. Se você tiver uma mão pesada, talvez você pegue nessa não, vértice. Talvez você pegue na vértice em vez de pegar no vértice. Então, ó, segura o CTRL, vai aproximar o mouse bem pertinho. Ele demonstra para vocês pegarem mais fácil, tá vendo? Mas na hora que você clica, ele entende que é um vértice. Aí fica só no vértice. Clica no Z, eu vou puxar só aqui, ó, sobe. Tudo bem que eu vou te dar junto com ele, né? Mas é ele que está mudando de Z, basicamente. Então, eu estou aqui, 1 metro, Enter. E a gente começa a fazer coisas muito doidonas a partir disso. Eu posso pegar aqui, esticar ele para o lado e deformar. Olha que forma mais longa que já está surgindo aqui. Vai fazer 2 metros. Gente, acabei de fazer uma figura muito loucona que era só um retângulo no círculo, né? Então, gente, aproveite, vocês estão agora com uma coisa super simples de fazer, que pode fazer com que vocês viajem para N formas aí diferentes, tá? É isso que eu espero de vocês para a disciplina de projeto. Deixa eu ver, eu vou fazer, deixa eu ver, deformação. Deixa eu ver o que eu fiz na outra. Vamos aproveitar que a gente brincou de básico, descobrir agora que no meio dessas brincadeiras poderiam surgir outras formas complexas combinadas, mas que não surgem somente do 2D. Eu não vou agora propor a criação de uma forma mesmo de um edifício, tal como a gente está brincando que se assemelha muito à forma do edifício, para não ficar complicado para vocês entenderem o que é básico, que é primitiva geométrica. Então vamos experimentar as principais primitivas geométricas do AutoCAD. Quando a gente for subir tudo, a gente pode ir no Draft Rotation, no primeiro, fazer a planta baixa, por exemplo, e depois levar para o 3D. Você não precisa nem mudar o ambiente, porque no ambiente tridimensional, todas as ferramentas de 2D estão aqui, ó, no Draw e no Multiply. Naturalmente, faz toda a sua planta baixa, humaniza, coloca os blocos. Se você tiver visão espacial, você nem precisa botar algo na vista top. Aqui mesmo em perspectiva, você desenha o projeto todo se você quiser. Eu, particularmente, eu gosto de projetar em perspectiva. Então, eu saio fazendo volume, eu não faço muito planta baixa, não. E, aliás, eu não desenho corte nem fachada, e provavelmente vocês vão começar a ter preguiça também. Vocês vão descobrir que essa forma malucona aqui, se eu quiser transformar em fachada em corte, eu vou demorar bastante tempo com o AutoCAD, tipo uns 10 segundos, e vai ficar pronto. Né? Então, logo vai chegar nisso. Oi? Porque a planta baixa precisa do conhecimento em 2D. Tipo isso. Como é que você faz as portas, as janelas, colocar layout, mobiliário no local, desenhar o piso se não tivesse 2D. Mas em 3D não tem LED, então não dá para harmonizar com o piso. Né? Mas a textura. Uma coisa, em 3D você não precisa colocar os LEDs das texturas dos materiais que você quer colocar. Quando o AutoCAD faz os cortes e fachadas, ele rachura sozinho. Ele pega o material que está no objeto e transfere para o corte para a fachada. Sabe? Isso é, se você não vai fazer colorido, que você pode também querer fazer o caretão, né? Muitos professores de vocês vão cobrar de vocês mais o caretão, que é mais comum, o preto e branco. Ok? Eu diria que dentro dos que vão pedir humanizado, eu sou uma exceção. Meu projeto é humanizado. Na segunda fase do projeto que vocês vão apresentar, se me apresentar um projeto todo preto e branco, eu não deixo nem apresentar, tem que humanizar. E vai ser tudo no slide, né? Vai ser no AutoCAD, você abre a tela do AutoCAD aqui no DataShow e apresenta o seu projeto. A primeira não. Você vai botar o desenho à mão na parede, só feito à mão, sem régua, lápis grosso e hidrocor preto, só. Mais nada. Não, você não vai fazer detalhes mínimos, né? Você vai usar aquela lapiseira grossa. Não, eu mostrei na aula retrasada. Eu mostro depois de novo. Porque senão na gravação fica chatura aí, né? Ninguém vai estar em casa assistindo, não está vendo nada do que está discutindo aqui. Vamos voltar aqui para a tela. Dessas figuras primitivas geométricas, vem cá. Gente, aqui no Geometry tem um íconezinho chamado box, certo?
A primitiva 3D é a mais simples de todas. Vou considerar vocês o seguinte, gente. Quando a gente vai subir um volume que ele é simplesmente uma planta baixa quadrada, uma parte do seu projeto que é quadradão, uma única parede reta, não faz o 2D e depois extruda nem faz Principle. Só porque o objeto não fica tão inteligente quanto um box. Se você quiser fazer um box aqui em cima da sua planta, quando você termina de fazer ele fica totalmente mais inteligente. Experimenta fazer um box aí em qualquer lugar, não precisa ser cobrindo planta nenhuma não. Achando aqui box, clique como se fosse fazer um retângulo, aí quando terminar de fazer o box, puxa para cima, dê mais um clique e coloca o box na tela. Medidas do box, vocês sabem, atualmente? Não. Mas vocês sabem extrair propriedades, não sabe, do semestre passado? Então, seleciona o box, põe o mouse aqui do lado para não confundir com o ícone de XYZ, botão direito, Properties. Olha o que aparece nessa imagem. Tem aqui, ó, comprimento, largura, altura, length, width, height. Ok? Então você pode vir aqui e digitar o que você quer. Eu quero 2 por 3 por 5 de altura. Olha lá. Então, evidentemente, você vai alterar as medidas do box como você preferir. Certinho, gente? Entendeu? Não? De novo, ó, para quem se perdeu. Fazer o box aqui na minha inteira. Cliquei aqui sem me preocupar com nada. Selecionei o box. Mas do lado, para não ter risco de não aparecer a propriedade. Propriedades, com o botão direito. A provavelmente não mostra ainda, né, as dimensões. Você pode até aumentar aqui a caixa, que de repente já aparece maior, cabe tudo, ó. Vou dar uma esticadinha nela para ela ficar maior, ó. E aqui aparece, ó, length, width e aqui o height. Então, vocês vão poder digitar como vocês querem. Eu optei por colocar 2, 3, 5. 2 de largura, 3 de comprimento, 5 de altura. Massa. Do que isso, é se você não sabe quanto é o tamanho, então não está preocupado em saber, mas o que você quer fazer é aumentar o metro por lado da nossa telha. Vocês perceberam que o box ele possui grids, que os objetos estudados não possuem? Ó, tem um nozinho aqui, na base, tem no topo, tá vendo? Se eu quiser aumentar aqui, eu clico no nozinho desse, puxo para o lado, 1 metro, aumentei. Quero crescer na altura, clico aqui no topo dessa, 1 metro, aumentei. Captar, gente. Simplesão? Sim. Vou lá? Não, eu clico em qualquer nozinho desse aqui, ó, aqui no topo, puxo na direção que eu quero, digito medida, Enter, e ele vai esticando para onde eu quiser. Ok? Várias figuras geométricas que têm o mesmo comportamento, portanto não vou mais explicar que dá para puxar o grids e aumentar. Você já sabe que dá para fazer em todos, tá? Todos têm isto. O que eu vou explicar é só o método de lançamento que é diferente. Outra coisa, todos eles, sem exceção, se você entrar, eu nem preciso fazer agora não, se você entrar na propriedade de cada um deles, vocês têm um plano lá e modificar as dimensões pelos mesmos nomes que a gente fez. Aqui, por exemplo, 2, altura, 5. Vamos fazer no box, ok? Mas agora a gente vai fazer as linhas. Então, vamos pegar as próximas figuras. A primeira, o cone. Entra em cone. Como é que faz o cone? Igual a gente faz círculo, só que depois da altura. Clica, ele pode ver. Você já viu opções. Enter. Agora eu pergunto qual é a altura. Vou colocar 4. Enter. Pronto. Teve um cone que tem base de 4, porque na verdade o raio era 2, né? Com altura de 4 também. Qual é o resultado? Cone e pirâmide, eles podem virar tronco de cone e tronco de pirâmide. Tronco de cone e tronco de pirâmide são figuras geométricas cujo o seu ápice, cujo topo não tem dimensão basal, ou seja, tem um raio no topo dele. E dá para fazer ele transformar simplesmente entrando na propriedade, mudando o valor do raio que está no topo. Se eu chamar um cone, por exemplo, se eu entrar em propriedades, botão direito, propriedades,
Base eu estiquei. Base radius, tá 2. Top radius, tá 0. Vou passar para 1. O que acontece? Em um tronco de cone. E o bom é que qualquer um que você quiser aumentar visualmente, você clica no azul e estica igual eu ensinei agora há pouco, tá? Vamos pro próximo. Abaixo do cone tem esfera. Esfera é o objeto mais sembrado que existe. Não tem o que fazer. Clicou, vou chutar aqui 2. Pronto, acabou o objeto. Dá para colocar. Não tem o que fazer. Tá? Podem aprender objetos comandos para cortar. Mas vamos ver adiantando para quem quiser ir correndo. Pirâmide. Pirâmide é um retângulo. Primeiro eu faço uma base. Ele pergunta qual é o objeto. Também responde pergunta 2. Enter. Aí eu vou fazer a altura. Vou chutar aqui 4. Aqui o cone, se eu entrar na pirâmide, eu vou botar aqui top radius, 1. Aí eu viro um tronco de pirâmide. Vira uma mastaba. Para isso já, né? Não, história da arquitetura, mastaba. Então pula, que é a minha aula de CAD. Vamos para o próximo. Entendi não. Deu? A cunha também funciona igual esse é uma base. Só que a diferença é que não é que a temperatura no box é de todos os lados. Na cunha, só uma volta. Então você pode fazer 4. Já está feita. E a cunha é um box que foi cortado na diagonal. Então, toda vez que você estiver desenhando ela, pensa que você vai desenhar um box que vai cortar. Ok? Professor, não seria o expressão X quando ele muda de lugar, como é que faz ele? Toda vez que você está desenhando que os objetos começarem a cair, provavelmente porque você utilizou vistas pré-definidas que mudaram x, y, z. Ou seja, fizeram com que as coordenadas deixassem de ser word. O AutoCAD às vezes abrevia como WCS. E aparece aqui no caso escrito, ó, vou já aqui, WCS. Se não tiver, você clica aqui, troca e bota WCS. Outra coisa também é aqui, ó, e colocar o por aqui, ou escolher aqui na listinha, tá? Aí você volta para o lugar. Perfeito? 3 maneiras de preparar as tons, escolha a sua. Hã? Primeiro aqui. Forma. Deus. Rosquinha. Então, é o seguinte. Aqui, ó, por isso que eles estavam aí, né, sacaneando, já sei. Ele pergunta. Gente, ponto 5. Ok? Deu, né? Informações entrando na propriedade, você entra lá, revisita e corrige caso esteja lançado errado. Vou dar uma aqui no assunto para a gente matar a modelagem básica e a gente continua fazendo a modelagem mais avançada com vídeo separado, tá bom? Vai ficar mais fácil para vocês estudarem. Encerrando, se eu conseguir encerrar.